Eu vou chamar o homem que propôs a CPMI. Tá com a gente ao vivo, quero agradecer, inclusive, porque foi uma batalha para ter esse cara aqui com a gente ao vivo hoje. André Fernandes, deputado federal lá do Ceará. Foi ele quem propôs a CPMI do dia 8 de janeiro. E, André, foi falado para mim hoje que eu estou desinformando. Mas aí, o Márcio diz agora que não teve luta nenhuma da situação contra a CPMI. Então eu quero perguntar para você, que propôs essa CPMI, se teve realmente essa luta absurda da situação do governo Lula contra essa CPMI do dia 8 de janeiro. E outra, te perguntar, dá às vezes desânimo de você propor uma CPMI, e a gente sabe, é característica, é tradicional, que quem propõe a CPMI vai ter um cargo de liderança. E eles estão fazendo de tudo para te tirar ou da relatoria ou da presidência. O que falar sobre isso? Muito obrigado por estar participando com a gente aqui no Tá na Roda, André. Fala, Thiago. Eu que agradeço o convite de participar aqui. Olha, eu não vou nem entrar em muito detalhe na questão, no quesito de o governo tentar acabar com a CPMI. Se não quiser acreditar no Thiago ou no André, então assista a entrevista onde o próprio Zeca Dirceu disse que o governo ia agir, ia usar todos os esforços para esvaziar o requerimento de CPMI. Quem está falando isso é Zeca Dirceu, filho de Zé Dirceu, líder do PT na Câmara dos Deputados. Também repetiu a mesma coisa Randolfo Rodrigues, dizendo que não teria como ter uma CPMI, porque os deputados que assinaram iriam retirar e que o governo chamaria os deputados para conversar. Paralelamente a isso, a gente vê Globo, que não é lá essas fontes de informação, mas antagonista, saiu no SBT, saiu na Band, saiu em todos os jornais e toda a grande imprensa. Cargo de segundo escalão, sim, houve distribuição de cargo de segundo escalão. Houve sim a ameaça de não pagar emenda parlamentar. Quem está falando aqui é um parlamentar que vive na Câmara dos Deputados e que escutei vários e vários me ligando ou dizendo nos corredores: André, cara, eu queria muito assinar, mas eu não vou poder assinar porque o governo está me chamando, porque o governo está conversando comigo. Então, assim, isso é uma coisa aberta, é uma coisa pública. Quanto a essa questão, não existe mais discussão, é um fato. Fato e ponto final. Agora sim, existe sim o desânimo, porque você está ali lutando para ter transparência, para lutar pela verdade, né? Uma comissão parlamentar mista de inquérito onde abertamente o governo estava até o último minuto aí do segundo tempo contra, quando eles viram que vazou-se aquelas imagens do GSI, um amigo aí, o Sombra do Lula, né? Um amigão dele de décadas, ajudando ou sendo pelo menos conivente ou pelo menos não agindo ali com aqueles invasores, aqueles vândalos, de fato. Aí sim a esquerda viu: opa, peraí, a gente está perdendo aqui, a narrativa não está muito boa, a partir de agora então vamos tentar tomar CPMI. Não abrimos mão ainda, o meu partido, o maior partido da Câmara dos Deputados e também do Senado, não abrimos mão. Vamos sim para a disputa para a presidência, e aí cabe ao Congresso dizer se vão quebrar um rito, uma praxe, ou se vão simplesmente se curvar ao governo. Ô André, mas aí uma pergunta minha pra você, já vou chamar Pavinato, que chegou também aqui pro Tá na Roda, sempre elegante. Mas eu queria fazer uma pergunta pra você antes, que é a seguinte: a gente teve muito essa polêmica no programa passado, e aproveitando a nossa audiência para explicar. Ou seja, você propôs a CPMI. A CPMI, ela foi muito, mas muito evitada pelo governo Lula e pela esquerda em geral. Por que, então, que é tão provável que essa CPMI tenha lideranças de esquerda? É porque quem decide é o presidente do Senado? O Rodrigo Pacheco, que a gente sabe muito bem que é uma pessoa super aliada ao Lula e que viajou para a China. Ele estava na comitiva que viajou com Lula para a China. Foi até um dos motivos, uma das desculpas que ele deu para enrolar essa CPMI do dia 8 de janeiro. O povo tem que ter essa atenção de saber que quem decide, quem vai presidir e quem vai ser o relator de uma CPMI tão importante é uma pessoa tão ligada ao Lula? É o Rodrigo Pacheco quem vai decidir isso? Olha, boa pergunta, inclusive isso é bom até para esclarecer aqui para o público. Existem aí três grandes forças, digamos assim, na formação dessa CPMI: Pacheco, Lira e Lula. Praticamente está na mão desses. Se você pegar ali dos 16 senadores e 16 deputados, porque a comissão vai ser formada por 32 titulares e 32 suplentes, desses 32 titulares são 16 deputados e 16 senadores. Como é que funciona uma comissão parlamentar mista de inquérito, assim como qualquer outra comissão? Os líderes partidários vão indicar os seus membros respeitando a proporcionalidade partidária. Por exemplo, lá na Câmara dos Deputados temos hoje um quinto
da Câmara dos Deputados. Então, de 15, né, a gente arredondando 16, 15, a gente teria 3. Então, na Câmara dos Deputados, o Altineu, que é o líder do PL na Câmara, vai indicar 3, que já está aberto. Eu, Ramagem e Eduardo Bolsonaro, e aí também mais 3 suplentes. Assim também vai funcionar no Senado. E aí onde entra aquele velho jogo, aquele velho toma lá da cá. Os partidos é quem decidirão os membros. Então, obviamente, o governo vai chamar os partidos, presidente de partido. Lira tem uma forte influência sobre os líderes dos partidos na Câmara, assim como Pacheco tem uma grande influência sobre os líderes dos partidos no Senado. Então, no final das contas, eles 3 aí têm uma forte influência. Digamos aí que dos 32, talvez sejam 12 hoje de esquerda, 12 do centrão e o resto da direita. Dá o quê? Mais 8 da direita. Então, a gente não abre mão. Vamos ver aí para que lado Lira e Pacheco vão pender. Se é para o lado do governo ou se é para o lado do povo brasileiro. Pavinato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ao nosso Tá na Roda, sempre trazendo o seu brilho pro Tá na Roda. Meus amor. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Thiago. Eu estava ouvindo aqui que é mentira. Eu quero saber uma coisa. Qual é o grau de mentira do Humberto Costa? Humberto Costa é um mentiroso notório? Ô, Pavinato, sim ou não? Você está perguntando para mim, é isso? É porque você falou que o governo não atuou para acabar a CPI. Quer perguntar se o Humberto Costa é um mentiroso notório. Ô, Pavinato, deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro que eu não posso falar aqui pelo Humberto Costa. Porque ele disse o seguinte, vou abrir aspas, se o governo vai investir pesadamente para que os parlamentares sejam convencidos de que não é o melhor caminho, e se o instrumento for a retirada das assinaturas, assim será. Fecho aspas. Eu acho que qualquer político, se eu fosse Humberto Costa, talvez eu falasse a mesma coisa, mas eu volto a dizer para todo mundo que está assistindo a Jovem Pan nesse momento. Por isso, a CPMI é importante. E aí, Pavinato, eu vou acrescentar... O senador errou aí. Eu vou acrescentar. Agora tudo são lendas urbanas. As pessoas falam, apagou, viu, Thiago? Aqui não sei o quê, que emenda. O nobre deputado André Fernandes falou aí que tem gente lá no corredor do Congresso. Isso tudo é muita lenda urbana. Vou dizer uma coisa pra vocês. Não acreditem em fake news. Márcio, você tá brigando contra os fatos, Márcio. Pera. Mas tem uma coisa importante. E o que eu acho mais importante. Por isso, a CPMI vai esclarecer, querido Thiago. Mas então, Márcio, quem lutou contra? Mas quem lutou contra o que vai esclarecer? Eu vou aí do seu lado. Então, peraí, vem aqui que eu gosto Quem lutou contra? Quem lutou contra o que vai esclarecer? Você fica mais bonito do meu lado. Eu vou te perguntar. Quem lutou contra? Só me diz isso. Quem lutou contra o que vai esclarecer? Deixa eu falar. Mas você tá lutando, você tá indo contra os fatos. Eu tô dizendo o seguinte. Quando foi prefeito de São Paulo? A CPMI vai esclarecer de A a Z todas essas dúvidas que você tem, Thiago. Exatamente. Tem. Mas então por que o governo lutou contra? Esse é o ponto que todos nós concordamos. O que a gente não concorda é dizer que o governo não era contra. Pera, gente. O governo foi contra o tempo inteiro, inclusive na imprensa. Se a gente for olhar para o passado, a gente perde o norte da nossa bússola. Avisa pro Lula parar de falar do Bolsonaro, então. Daqui pra frente Precisa avisar, porque 100 e poucos dias de governo, ele só falou do Bolsonaro. Que é o passado. Olha, eu acho o seguinte, nós tivemos 100 dias, nós tivemos alguns avanços e tem muita coisa para se fazer. E diz quais os avanços. Salário mínimo, e quantos retrocessos? Uma reforma tributária. Salário mínimo, gente, R$18. Alguns avanços e quantos retrocessos? Que nada, que nunca foi dado, Thiago. Mas você falou, como assim nunca foi dado? Ô, Pavinato, foi dado R$64 pelo Bolsonaro e o Lula deu 18. Como nunca foi dado? Vamos voltar à pergunta principal. Márcio, eu só vou dizer uma coisa. Você que falou do salário mínimo, R$18 não paga o transporte de um empregado que tem que pegar mais de 2 ônibus e um trem pra ir para o trabalho. De ida e volta. Não paga. Eu sei porque eu conheço muito empresário, não paga. R$18 um dia pode não ser muito pra um cara como você e pros empresários. Não é muito pra ninguém. Pra quem ganha pouco, ele não é muito pra ninguém. R$18 é muita coisa. Ó, eu vou voltar pro André Fernandes, porque, André, já Felipe Campos chegou também, hein? Eu vou falar com o André Fernandes pelo seguinte... gravata. André, eu digo aqui como cidadão, porque eu até brinco com o Pavinato às vezes, que em muitos assuntos eu sou leigo e eu não tenho vergonha de falar.
Então, como cidadão, a pergunta de um cidadão que fica tenso em saber que depende do Pacheco, do Lira e do Lula. Eu fiquei muito tenso quando você me falou isso. Pra gente decidir quem são os líderes dessa CPMI, está nas mãos do Pacheco, que a gente sabe que é do Lula. Do Lula e do Lira, que também é, mas fica ali naquela, né? Às vezes tenta disfarçar um pouco. Agora, o que eu te pergunto, se tivermos lideranças dessa CPMI de esquerda, mesmo assim, teremos as verdades sendo reveladas? Ou pode muito bem acontecer que essas lideranças escondam muitas coisas? Porque aí é uma tensão do cidadão. E depois também perguntando isso para Raquel, para o Bissoli, para o Pavinato e para o Felipe Campos, mas primeiro você que está lá na Câmara e que sabe de todos os riscos aí da verdade não aparecer, André. Olha, existe, Brasília pode acontecer tudo, inclusive nada. É uma frase muito dita para quem roda ali dentro de Brasília. O medo que se tem hoje é de que a CPMI do 8 de janeiro se transforme numa CPI do Covid 2.0, onde tínhamos ali figuras como Randolph, Omar Aziz e Renan Calheiros fazendo politicagem, intimando e ameaçando pessoas de bem e, no final, fazendo ali uma relatoria pífia, que foi motivo de piada. Obviamente, a gente não quer que isso aconteça e, para ser bem sincero, ainda temos fé e acredito que temos chances sim de deixar que isso não aconteça. Agora, com certeza, se ficar na mão do governo, essa CPMI, talvez eles tenham essa força, pode ser que sim, se ficar na mão do governo, eu acho que foi até o Pavinato, em outra entrevista, falou comigo, vamos ver aí o Brasil tomando outro 7-1. Eles vão querer puxar eleição, eles vão falar de antes da eleição, talvez vão querer dizer que uma senhorinha de 70, 80 anos de idade queria tomar o poder e ficar na presidência da República, quando na verdade a única coisa que a gente quer descobrir é quem foi que de fato quebrou, quais foram os atos de ação e de omissão do 8 de janeiro. Se a ABIN emitiu alertas, se o próprio Flávio Dino publicou no seu Twitter no dia 7, inclusive nesse momento ainda está lá no Twitter dele, dizendo que tinha informações de que atos antidemocráticos poderiam acontecer naquele final de semana e que estaria colocando a Força Nacional à disposição para evitar que isso aconteça. Por que é que no dia posterior a Força Nacional não estava na rua? Por que é que nada foi feito para evitar que esses atos antidemocráticos acontecessem? Então tem muitas perguntas sérias que devem ser feitas nesse momento e não tenha dúvida, todo mundo sabe que o governo aproveitou-se muito desses atos do 8 de janeiro. Aproveitou-se fechando Brasília, aproveitou-se não permitindo que o povo fosse depois para frente do Congresso, por exemplo, dizer que Pacheco não deveria ser eleito presidente do Senado, aliás, reeleito. A partir disso, qualquer um que viste uma camisa verde e amarela e que vá para a rua e diga, povo, vamos para a rua, esses vão ser taxados de antidemocráticos. Desde 2013 eu participo de atos contra a esquerda, contra a Dilma, contra o PT, nunca houve quebra-quebra. A partir de hoje, qualquer um que decidir fazer um ato, vão dizer que são atos antidemocráticos. É lutar até o final para que o governo não fique no controle da CPMI e, claro, se o governo assim o fizer, obstrução total no Senado e na Câmara. Talvez seja hoje o que a oposição possa oferecer. Olha aí, Pavinato, obstrução total. Obstrução total, para quem não sabe, é que eles não vão aprovar nada. O Lula não vai conseguir governar. Pode aprovar, mas aí você fala o seguinte, tem perguntas que vão ser feitas, mas elas serão respondidas, porque senta lá o Flávio Dino, como ele faz as comissões, ele começa, o Brasil na época das Sesmarias, quando veio a ordenação manuelina, começou a viger nas colônias, aí ele vai contando, passam-se 4 horas e ele ainda não chegou em 1988. Não chegou em 1988. Né? Aí a gente não consegue nada, porque você não extrai. Você não extrai o objetivo. E aí você fala, deputado, seja objetivo, senador, ministro, seja objetivo. Ninguém... Estão me faltando com respeito. Eu não sou obrigado a ser desrespeitado. É sempre assim. Estão me faltando com respeito. Porque existem outras formas de se desrespeitar. Como? Não responder a pergunta que foi perguntada. Isso é um desrespeito. Agora, a pergunta, deputado, é a seguinte... Essa CPMI hoje ela tem um escopo maior depois das imagens vazadas na semana passada e que depois foram disponibilizadas pelo GSI. Todo mundo sabe que ninguém tinha intenção de mostrar aquelas imagens para o Brasil e
Vistas aquelas imagens, a gente viu que a PF não poderia ter feito um relatório final, porque ela não terminou de examinar as provas e não fez a oitiva de quem quer que seja lá. Você tá lá, bonecão de posto, não fez nada, tem que ser ouvido, tá na imagem. Então, para você fazer o relatório, para mandar para o MP, que no caso é a PGR, fazer uma denúncia, o relatório precisa estar completo. Se ele for parcial, ele é nulo. Vocês vão também querer descobrir por que é que estavam escondendo provas da cena do crime, como as imagens e as oitivas das pessoas que aparecem, porque isso é essencial antes mesmo de saber quem é que quebrou o quê. Por que se escondeu prova? Vocês vão perguntar para a Polícia Federal e para o PGR por que eles ignoraram seletivamente essas imagens que desde 9 de janeiro estavam disponíveis para a análise durante a intervenção federal? O general Gonçalves Dias deixou claro, né? Que elas foram entregues a todas as autoridades de Estado. Essas imagens. Não, e o nosso diretor também em Brasília, o Cláudio Dantas, no dia do vazamento, ele foi... Ele é em Brasília, nosso coordenador em Brasília, e ele obteve imagens do próprio inquérito, ou seja, elas estavam lá. Vou fazer uma parte aqui, Thiago. Só para ele responder, e aí depois eu te passo e você pode perguntar. Pavinato, sempre muito boas suas perguntas, e é sempre bom conversar contigo. Muita coisa vai ter que ser questionada. Começou lá em fevereiro, no início de fevereiro, a gente simplesmente querendo saber os atos de ação e omissão do dia 8. Abertas as imagens, vazadas as imagens, a gente vai ter que ver os atos de ação e omissão em tudo que envolve posteriormente o dia 8. Pessoas sendo julgadas sem sequer ter relatório completo, GSI dizendo que entregou as imagens para o Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal decretando quebra de sigilo e pedindo as imagens para o GSI. Mas se o próprio GSI disse que já tinha entregado para o STF, o que é que o STF deu 48 horas para o GSI entregar? Entregar novamente? Entregar mais uma vez? Quem estava escondendo? Quem está mentindo? Quem está mentindo estava dentro do Palácio do Planalto? Estava dentro do Ministério Público Federal? Ou estava dentro do Supremo Tribunal Federal? Existe muita coisa estranha no ar. E não só isso. Por que é que no dia 14 de janeiro, Anderson Torres, então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, foi preso, diz Supremo Tribunal Federal facilitando, e o general Gonçalves Dias, mesmo com todas aquelas imagens dentro do ato, ainda está solto. Anderson Torres nem no Brasil estava. Quem é que está decidindo isso? E por que é que está sendo feito dessa maneira? Então, assim, a gente começou, sim, querendo saber apenas os atos de ação e omissão do dia 8 de janeiro. O negócio agora está maior. Se alastrou e a gente tem que investigar tudo. E nós vamos investigar tudo, sim. E a importância de ter um relator que não seja governista é justamente para quando o Flávio Dino sentar na cadeira e quiser responder, ele não ter 10 minutos ali para ficar soltando piada e tendo deboche. Relator, sei lá, vamos supor que a gente tenha Magno Malta como relator. Eu não tenho dúvida que Magno Malta vai dizer ao ministro. A gente não está lhe perguntando isso. É sim ou não? Você recebeu os informes? A gente sabe que sim, mas a gente vai precisar ouvir da boca do próprio ministro. Então, essa nossa luta é justamente para não esperar que permaneça, que continue a palhaçada aqui no Brasil, sendo uma CPI da Covid 2.0. É isso, ó, tá aí, né, essa informação, o quanto o relator é importante, tá? Porque o relator, ele pode questionar sobre essa situação do Dino, como disse o Pavinato, dessa situação dele ficar ironizando o próprio André, dele enrolando. Márcio, você queria fazer também uma pergunta pro André? Pode fazer. André, primeiro, eu não te conheço, e eu sei que você é do IPL, não conheço nenhuma obra de relevância do nobre deputado, mas eu quero dizer o seguinte: nesse momento, não faz sentido a gente pegar uma metralhadora mexicana e ficar atirando para tudo quanto é lugar, como o André está fazendo aí. Ou seja, porque ele não teve mandato, ele não pode ser respeitado. Peraí que eu vou te responder, peraí. Você está desrespeitando o deputado. O deputado, o nobre deputado, ele falou em palhaçada. Não existe palhaçada. Vamos levar o negócio seriamente aqui no programa, Thiago.
Uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não, eu acho o seguinte, ele está na roda, ele pode falar o que ele quiser e você também. Como diria meu avô, agora, essa palha é cozida, não é assada. Todo mundo pode falar o que quiser. O Pavinato acabou de falar, Pavinato agora há pouco. Parece que Alexandre de Moraes está fazendo escola, O que eu falei? Você falou? querendo definir até o que é que eu posso ou não falar. Você falou... Vai. Peraí, deputado. O que calma, que eu falei? viu? Me dá a parte aqui. Não, o que eu falei? A parte aqui. O Pavinato falou da Polícia Federal. Exato. A Polícia Federal é um organismo, um dos mais sérios, junto com a Polícia Civil e com a Polícia falou Militar. Que ela faz armação, meu querido. Quem? Uma polícia muito séria. Mais. E desculpa, eu não vou admitir aqui, sendo brasileiro, uma imoralidade. Você falou isso pro Federal. Lula? Você falou isso pro Lula quando ele disse que a Polícia Federal fez a armação? Desculpa, Pavinato. Vou ter que essa concordar. tática de bater a carteira e gritar pega ladrão não eu vou ter que concordar com o Pavinato, porque uma das piores falas nesse desastre desses 100 dias do governo federal foi dizer que a Polícia Federal, que é uma instituição de Estado, estaria à mercê e instrumentalizando armações do Moro, porque um relatório da Polícia Federal, conjuntamente com o Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, identificou autoridades a serem alvo de atentados. E o Moro estava ali, dentre essas pessoas, essas autoridades elencadas. E quando o presidente foi indagado... Mas a polícia não foi lá e prendeu todo mundo? Quando o presidente foi indagado, a resposta deboche do presidente foi: é armação do Moro junto com essa justiça. E eu não insinuei nada. Eu não insinuei nada. Eu não insinuei nada. Deixa eu falar trabalho aqui. Da polícia. Eu não insinuei nada, porque a própria Polícia Federal soltou uma nota falando: nós não analisamos os vídeos porque nós não tivemos tempo. E se não tiveram tempo, a delegada está aqui. Você não termina um relatório sem ver todas as provas. Então a polícia está mentindo? É isso que o senhor está dizendo? Vamos lá, quero dizer o seguinte, Pavinato, o seguinte. O senhor não sabe o que quer dizer. Quando esse negócio do atentado contra o Moro, a polícia fez um trabalho espetacular, primoroso, revelou o plano e pronto. E não teve analisar atentado. Acabou. Só faltou analisar a prova. Mas ela foi ironizada pelo Lula. Cidadão protegido. Ela foi ironizada. Moro protegido. A polícia fez o papel dela e o governo cumpriu constitucionalmente por isso o papel que o Lula dele. está errado e eu não. Asmar, tem uma pergunta para o deputado. Neste caso, a Polícia Federal disse: não tive tempo de olhar todas as imagens, porque são muitas horas. Se a investigação não está completa, não pode haver relatório. É Código de Processo Penal ou a lei foi revogada? É por isso, meu querido Pavinato, que nós teremos a CPMI exatamente para esclarecer tudo isso que está falando. Não, Márcio, mas é diferente. O relatório do inquérito policial é diferente da CPMI. O relatório do inquérito policial é de atribuição da Polícia Federal. Ali é diferente de uma CPMI, porque é presidida pelos parlamentares. A gente está falando em processo penal que está, inclusive, dando ensejo a uma prisão do Anderson Torres, sendo instrumentalizada mais uma vez, uma prisão preventiva, não pelas premissas que estão lá designadas no Código de Processo Penal, que dão sustentáculo para uma prisão preventiva. Não tem nenhum ali sustentáculo. Olha, eu não vou aqui. Eu vou te dar toda a liberdade que você quiser, porque você quer fazer uma pergunta pro deputado André Fernandes. Agora, deixando claro, aqui no Tá na Roda, a pessoa pode falar o que ela quiser se não tiver ofensa, se não tiver o desrespeito. Claro. Então, quando ele falou palhaçada, você falou, ele não pode falar? Pode. Ele pode. Então, pergunte a ele. Poder pode, mas sabendo da resposta que vai vir. Não, mas eu acho que aqui tem que ser meio que espontâneo. Tem que ser espontâneo, até porque eu Tá na Roda. Eu nem quero uma conversa super formal, que pra mim é uma chatice. Agora, ele pode responder do jeito que ele quiser. E você pode perguntar do jeito que você quiser. Então, pode fazer sua pergunta e o Bissoli quer fazer a dele também. Tá bom. Deputado André Fernandes, eu quero saber o seguinte, me parece que o senhor está um pouquinho desinformado dessa questão aí de relatoria, a presidência da CPMI. Quando o senhor esteve a última vez falando desse assunto lá no Congresso? Sacanagem, hein? O senhor acabou de falar que ele é a primeira vez dele como deputado federal. O senhor sabe que ele não quis. Tô perguntando para ele, Pavinato. A pergunta Tô perguntando para ele. Tô perguntando para ele, Pavinato. Me perdoa.
Ô, deputado, e além de tudo, você mandou um representante legal aqui para responder por você. Não é representante legal. Você fez a pergunta. A gente sabe identificar a argumentação quando ela é maldosa. É maldosa. Pavinato, eu fiz uma pergunta para o nobre deputado André Fernandes. Por favor. Deputado, por favor, responda. O senhor responda. Eu vou responder o seu com CPF. toda certeza. Tudo bem, vou responder. Inclusive, isso porque eu não sou da turma do amor venceu. Imagina se eu não fosse. Um grande exemplo, o Magno Malta aí, que com 4 meses no seu primeiro mandato também esteve ali à frente. Olha aí, travou. Cortaram o deputado, olha aí. O Márcio deu sorte, hein, Márcio? Cortaram o deputado, coitado. Ele vai voltar já. Ele tá voltando aí com a gente. Eu quero ouvir essa resposta, hein, deputado? Não vai se livrar disso não, hein? Ele tá voltando, quero ouvir. Ele tá voltando já, o André Fernandes. A gente vai restabelecer aí o sinal. Oi, voltou. A internet daqui não é boa. Não é daqui. Eu já falei, a semana passada foi a mesma coisa. Daqui a pouco vão dizer que lacraram o André Fernandes. Foi a mesma coisa. Mas ainda bem que é com o deputado que propôs CPMI. Pensou se fosse oposição, iam falar que era de propósito. Ainda bem que a palavra de uma pessoa de direita, porque imagina se alguém da situação. Imagina. Aí é complicado. Agora, por que você achou maldosa a pergunta? Não, porque o senhor disse mesmo que ele é o primeiro deputado federal de primeira viagem. É claro que ele nunca presenciou uma outra CPMI. Mas é claro. É normal que eu faça uma pergunta para ver se realmente ele tem condições de falar o que ele está falando. Porque só tem condições de falar. Não há condições, ele tem está dentro. Se a gente for olhar do problema. O Congresso, quem é que tem condições de legislar desconhecendo o corpo legislativo brasileiro? Então, uma coisa é condição, que eu perguntei pra ele, outra coisa é direito. É isso que eu perguntei pra ele. Ele tem o direito, mesmo que não tenha condição. Olha, eu acho, vou continuar dizendo o seguinte: o nobre deputado precisa ser mais informado e precisa presenciar o que está realmente acontecendo lá. Porque muita coisa que o senhor falou, deputado, não faz sentido. E eu falo para o senhor porque eu ando lá pelo Congresso e, olha, eu vou dizer uma coisa. Constatou que o governo era a favor da CPMI. Vou dizer uma coisa. O senhor está corrigindo o deputado e está até agora aqui falando que o governo era a favor da CPMI. Eu acho que a desinformação está em outra cadeira nesse debate. Tem alguma coisa errada aqui, Asmar. A CPMI... ela vai ser feita, ela vai ser exercida. É cartilha, e vai Márcio. ser altamente interessante, sabe para quem? É distribuído por WhatsApp, para Telegram, as pessoas estão nos assistindo. O povo vai ver, o povo vai ouvir e o povo vai julgar. Tá, mas então, o governo não era interessante, nesse eles momento votaram contra. É isso que a gente quer, só que você assuma isso. Tá bom, Thiago. Para o governo. E aí que tá desinformação. Olha, deixa eu contar uma coisa pra você. Eu não tô entendendo. Aqui a gente é acusado de desinformação. O deputado é acusado de não saber de algo. E aí, de repente, eu tô aqui escutando desde o início do programa que o governo era a favor da CPMI, que o governo acha que isso é certo, que acha isso, que acha que... Eu não tô entendendo mais nada. O governo não tem uma luta hercúlea contra a CPMI. Isso que a gente tá dizendo. Não, porque negocia, dá emenda, dá cargo. Não é verdade. Não é na guerra, é na compra. Somos nós, são deputados, são senadores, é a imprensa, até a imprensa, que na sua grande maioria a gente sabe o lado que ela está, até a imprensa noticiou que tinha um interesse. Da esquerda. Tiago, é melhor a gente não falar de imprensa aqui. Eu falo. Não, vou dar nome. Deixa a imprensa sossegada. Humberto Costa, Gleisi Hoffmann, que é a presidente do partido. Que é uma pessoa que tá lá fazendo um trabalho sério. E todos esses três disseram que não queriam, que esta CPMI era um atraso, que existem projetos relevantes, que a CPMI vai atrapalhar o avanço do Brasil. Duvido muito. Bom, então... Olha, mas não tem como a gente colocar essas matérias aí? A gente poderia colocar, porque isso foi amplamente divulgado. A produção pode pegar as falas, eu acho tem que pode botar eu não sei. Olha, Thiago, eu não sei. Eu não sei. muito falado que atrapalharia o governo. Eu não sei. Que atrasaria. Onde vocês acharam isso aí? Como o Pavinato diz, pode ter direito apesar de não ter condição. Eu posso citar. Pavinato, tem o direito apesar de não ter condição. Se eu vou abrir aqui pra citar um monte de coisa, eu não vou abrir. Não, estou falando deste tema. A gente tem que se basear em coisas sérias e coisas concretas. Esse negócio de falar que teve emenda, que soltou dinheiro. Gente,
Vocês ainda estão acreditando nisso até hoje? A Glaze disse o seguinte, nós estamos liberando e eles A Glaze nunca falou isso. Então, falou. Nunca falou. Eu vou achar a fonte. A Glaze Hoffmann diz o seguinte. Tem que achar a fonte de tudo. Tem que vir aqui com uma pasta, né, com fonte. Arquivo. Quando você falar alguma coisa, sabe Pavinato, pasta sanfonada? Eu tenho. Ô, Pavinato, sabe pasta sanfonada? Agora, vamos fazer uma aposta. Assim que eu achar, o senhor vai assumir que o governo era contra? Olha, o senhor está dizendo que eu não tenho. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Assim que você achar, a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar pra todo mundo, não é pra mim. A guerra não é comigo. Claro. Mas você vai assumir aí que o governo vai não nada, vai nada. O governo aceitou a CPMI, vai fazer a CPMI, vai mandar representantes. Não aceitou. Vai mandar representantes. Tem que aceitar. Vai mandar representantes e vai ser uma CPMI absolutamente normal. E eu vou voltar aqui, Thiago. Vai ser muito bem-vindo. Eu vou voltar aqui pra gente ver o resultado da CPMI. Eu vou voltar aqui, faço questão. Você pode? Porque tá todo mundo dizendo que o governo não quer, Mas o governo Carta Capital Carta Capital é uma imprensa isenta para o senhor? Eu não. Então eu vou ler mesmo assim, porque o Somebody Love tá grande. Meu celular aqui. O Somebody Love tá grande. Olha. Vamos lá. Carta Capital, matéria de Getúlio Xavier, dia 10/2 de 2023, publicada às 12 horas e 36 minutos. Presidente que eles escrevem errado, do PT, diz que posição do partido... Os dois são posição. Enfiaram no Royce depois da Dilma. Os dois são corretos, Não tem no Caldas Aulete. Eu nunca achei no Caldas Aulete. Tá bom. Bom, frase dela. Acho que temos que fazer um freio de arrumação, porque mesmo sendo contemplado como foi, é um partido que não está fazendo a entrega. Fecho aspas, Glaze Hoffmann. Nobre, então ela precisa processar o Mino Carta. Deixa eu contar uma coisa pra você. Porque o Mino Carta tá mentindo. Você vai assumir aqui agora ou não? Às vezes as coisas... Você vai assumir ou não? Às vezes as coisas são tiradas de um contexto. Eu duvido a Carta Capital tirou a Glaze do contexto. Eu duvido muito. Eu também duvido muito. Eu duvido muito. Eu tô dizendo que a Carta Capital é super séria, eu acredito. Pessoal competente que trabalha lá. Então, agora eles... Quero protegê-los e blindá-los desse negócio. Mas agora, vou dizer uma coisa. O Xavier tirou a Glaze do contexto. Olha, o ponto central é, de uma vez por todas, o governo não é contra a CPMI. Gente, aí não, mas você tá dizendo... Me perdoe. Você tá desinformando. Olha, você tá desinformando nossa grande audiência. Tiago, se vai acontecer, e se o governo tem essa força toda que vocês estão falando... Ele não teve. Se o governo não tem dinheiro... Ele aceitou, ele não aceitou. Ele não aceitou, foi imposta uma CPMI. O governo não aceitou nada. Não foi imposto. Ué, claro que é imposto. Quando você tem assinatura, ela tem que acontecer. Não foi imposto. O deputado voltou ali, tadinho. Tá parado ali, quietinho. Aproveita antes que a conexão... André, por favor, André. Vai, André. Fala, André. Pode falar agora que ele te fez a pergunta. Vai. Pessoal aí, todos que estão assistindo, por favor, chequem a fonte. Desinformação, a fake news, ela é muito grave, ela é perigosa para o povo brasileiro. Perigosíssima. O governo tentou impedir que a CPMI acontecesse, investiu dinheiro. Eu fui um dos convidados por Padilha, oficialmente no e-mail, para participar de uma reunião lá dentro do Palácio do Planalto. Eu, André Fernandes, com meu CPF, fui convidado pelo Padilha, vi o e-mail. Todos os novatos foram convidados e nessa reunião Alexandre Padilha estava dizendo que os parlamentares que quisessem receber emendas parlamentares tinham que dar um gesto para o governo. E o gesto era não assinar a CPMI do 8 de janeiro. Quem está falando sou eu. Não é alguém que está dizendo que ouviu falar sobre isso e sobre aquilo. Então assim, Thiago, vou até pedir desculpa pelo termo que eu usei, dizer que era uma palhaçada, porque na verdade não é nem uma palhaçada. O governo está investindo, gastando dinheiro para proibir uma investigação. Não é palhaçada, é putaria. É putaria. Vai além. Só para deixar que isso fique registrado. Deputado. Eu acho que eu vou dizer uma coisa. Correto, aliás. Eu vou dizer uma coisa. Pera, agora não. Dinheiro na mão e gerri no chão. 4 meses. Agora eu quero falar. No Congresso Nacional. Exerci 4 anos no mandato de deputado estadual. Assim como eu aprendi aqui na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados é a mesma coisa. A gente ganha. A Câmara manda, inclusive, um regimento interno. É pra estudar. Não é pra fazer igual a esquerda, não, que finge que estuda, mas não sabe de nada. A gente pega o regimento interno, você vai ler, tem regimento comum do Congresso Nacional, que fala no artigo 21 sobre CPMI, e tudo aquilo que não recai sobre CPMI, que está dentro do regimento interno comum, vai pro regimento do Senado.
que é posteriormente seguido pelo regimento do Congresso Nacional. Aí lá no artigo 144 e 145 do regimento interno do Senado Federal, fala como é que é feita uma comissão parlamentar de inquérito, fala como é que faz a indicação dos seus membros, fala sobre a proporcionalidade partidária e fala também sobre a eleição da presidência, que posteriormente eleito ele vai e escolhe o relator. Agora, eu vi aqui e alguém ficar dizendo que eu não entendo o que está passando onde eu trabalho... Nobre deputado, desculpe, isso daí parece piada. Nobre deputado, a partir do momento que o senhor usou esse termo de péssimo e baixo calão, eu prefiro não comentar em cima de seus comentários. Acho que o senhor deveria ter mais responsabilidade para falar em rede nacional de televisão um palavrão desse. E não vou, viu, Tiago, eu prefiro não discutir com o nobre deputado, porque alguém que fala, alguém que usa esse termo, alguém que usa esse termo, então, é um termo muito chulo, rufianismo. É um termo muito chulo, e eu tenho certeza, deputado, que a sua formação te permite uma discussão melhor usando palavras mais positivas. O rufianismo está certo. O que o deputado elucidou é tristemente a volta. O Brasil voltou. Por esses fatos, é a volta da corrupção endêmica incrustada nos âmbitos, nas tramas governamentais. E, infelizmente, são atos de corrupção, são atos criminosos, tráfico de influência. Toda essa narrativa, os fatos ali, se fôssemos tipificar, são esses os fatos a serem tipificados. Improbidade administrativa. É muito pior do que ele falou, na minha opinião, até porque não é crime. O que ele falou não é crime. Viu, deputado? O que você falou não é crime. O rufianismo é crime. A exploração sexual... Hoje você tem que fazer... É um poliamor. Isso não é crime. O termo correto é poliamor. Você utilizar o seu corpo e vender o seu... não vou falar que a gente está em rede nacional, mas isso não é crime. A palavra que você falou não é crime. Só que os atos que demonstram são atos altamente criminosos. E o que deixa um país na miserabilidade e nessa discrepância de desigualdade social. É grave. Não poderíamos e não podemos permitir que o Brasil volte a isto. Deputada, delegada. Se Deus quiser, deputada. Vamos torcer. Não sei se eu voto na senhora, mas enfim. O que é importante é o seguinte. Volta sim. O que é importante é o seguinte. Primeiro que com 3 meses o governo não teve nem tempo para errar. Não teve tempo de errar ainda. Mas também não teve tempo de acertar. Calma. Também não teve nem tempo de ficar em Brasília. Então tá justificado. Se não teve uma tempo, comitiva para Europa, Portugal, Abu Dhabi, mas Dubai, o governo foi reconectar o país ao mundo, que está desconectado. Deus está vendo. Está desconectado, Pavinato. Desconectou com os Estados Unidos. Desconectou com os conexões são com países históricos. Desconectou com a União Europeia. Eu preciso falar aqui também. Não teve tempo de errar? As declarações na China foram acertadíssimas, então. Falar, então, que deficiente físico é pessoa com capacidade intelectual, com problema de capacidade intelectual, ter parafuso a menos, isso é acertar. Então, vetado o currículo da educação, ensino de robótica não é errar. Nada disso é errar. Não tomar atitude de arcabouço fiscal antes da última reunião do Copom e não possibilitar que os juros fossem baixados, isso não é errar. Deixou 7,9 milhões de doses de vacina vencerem, não é errar. Não. Mais errou do que acertou. Bem, vamos lá. Às vezes, Thiago... Essa relação que ele estremeceu com os Estados Unidos, a União Europeia e a Ucrânia. Isso não é erro. É um acerto. Isso não é erro. Vamos lá. Às vezes, no afã de um determinado momento, de uma situação, todos nós erramos. Sem exceção, às vezes a gente coloca uma palavra que não é necessariamente interessante para aquele momento. Agora, todo mundo sabe de cor, até as pessoas que odeiam o governo, que o presidente Lula e esse governo que está aí, ele é voltado para conectar o Brasil ao mundo. Mas ele desconectou. Isso é fato. Ele desconectou. Isso é fato. A pergunta que eu faço é: qual mundo? Da Lua? De Lucas Silva e Silva? Me conta uma coisa. Se ele desconectou os Estados Unidos, como que os Estados Unidos libera 500 milhões de dólares pro fundo da Amazônia? Alô, planeta Terra chamando, planeta Terra chamando. Você responde ou eu respondo? Porque a Amazônia, ela é um tesouro onde... Aliás, só um preâmbulozinho.
Quando a Alemanha ficou quebrada depois da Primeira Guerra Mundial, ela se reergueu pela indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica, ao longo da história, ela tem uma peculiaridade. Ela nunca tem crise. E a Amazônia, ela é uma fonte inesgotável de novos lucros para a indústria farmacêutica. Então, quem paga mais, explora mais. E é por isso que, independentemente do Lula, eles vão usar a Amazônia para lucro deles e prejuízo nosso. Tá bom, Pavinato, mas em governos anteriores, esse dinheiro não veio. Mas o senhor não quer falar de passado, o senhor quer falar de presente. Deixa eu dizer, governos anteriores. 2 mandatos do presidente Lula, 2 mandatos da presidente Dilma também não vai. Eu acho o seguinte, quando o governo americano libera 500 milhões de dólares para um país num gesto para a Amazônia, é altamente positivo para a causa e para o país. A causa de quem? Ou seja... As frases estão incompletas. Porque quando o Lula foi encontrar o Biden, ele voltou com 50 milhões na carteira só. Mais um sorriso amarelo e com vergonha do que conseguiu. Mais 500. Ou seja, 550 milhões. Desculpa. Mas não explica, isso aí não tem... São para quê? Isso aí é absoluto. Não é absoluto. Porque eu estou dizendo também a causa. O senhor está se esquecendo de um detalhe, que é a causa. É o porquê desses 500 milhões especificamente para a Amazônia. Não é para pôr uma fábrica da Apple aqui, como quis no governo Dilma, e ela indicou Jundiaí e perdeu para a China. É para a Amazônia. Agora, para quê? Não é para fazer o clipe, a nova versão do clipe de Mara Maravilha, cantando Tuiuiuiu Sakurumi Iê. Todo mundo sabe, e nós todos sabemos aqui, que esse governo defende a Amazônia, defende sustentabilidade e os povos indígenas. Mas todos nós sabemos também que o desmatamento aumentou. O desmatamento aumentou. Não. Os números do desmatamento... Me mostra. Aumentaram. Me mostra. Eu mostro, peço a nossa produção. Por favor, Você não lê jornal, Márcio? Você não tem vergonha? Você não lê jornal? Você não lê jornal? Márcio, o desmatamento aumentou. Não é nem ler. Eu leio 8 jornais não é nem ler. Não é nem ler jornal. O Jornal Nacional fala disso todo dia, Márcio. Felipe, vou contar um negócio pra vocês. Dentro da área da delegada aqui. O estado de São Paulo tinha 20 anos atrás 20 mil homicídios para cada 1 milhão de habitantes. Hoje tem 2 mil. Não adianta a gente contestar isso aí. Informação absoluta é absoluta. Então, eu contesto. Quando os governos utilizam índices de homicídio para mensurar a sensação de insegurança da população na rua, são índices que não correspondem com a realidade. Você não Por quê? pegou. O que tem a ver o índice de homicídio? Não, mas eu tô contestando. Eu tô contestando. Por quê? Porque correlaciona de forma completamente errada. Porque hoje a gente tem feminicídio, o latrocínio ele não é colocado junto com o homicídio. Então, assim, quando a gente utiliza dados para deturpar as informações e passar a verdade que nós queremos, é temerário. Raquel, peraí. Eu não vou entrar na sua área porque você tem doutorado nesse assunto. Não, só mestrado ainda. O fato caiu e muito. Né? Ou seja, em 20 anos nós avançamos. Não dá para contestar isso. Então quero dizer o seguinte, que nós temos avanços nessa área. Vamos lá. Na área do clima, dados oficiais divulgados nesta segunda-feira, dia 24, olha aí, ó, pelo governo federal. O monitoramento por satélite detectou 209 quilômetros quadrados de desmatamento na parte brasileira da maior floresta tropical do mundo. Revelam dados preliminares do Sistema de Vigilância DETER, que é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Pavinato, quando a gente compara, a gente precisa de 2 momentos. Que você tá Mas você pediu números, Márcio. A gente está te dando números. Quando eu falei que o desmatamento aumentou no governo Lula, você me falou, cadê? A gente está te dando números. Você me falou, onde é que você leu isso? Tá lido. Agora, nós tivemos em janeiro do ano passado, no governo Bolsonaro, o monitoramento de satélites mostrou uma queda de 61% em relação ao mesmo período do ano anterior. Embora as organizações ambientais tivessem alertado que era prematuro falar de uma reversão de tendência.
E eu tenho uma outra informação, Márcio, eu tenho uma outra informação para complementar. O documento secreto eu sou a pessoa que mais tem dado aqui nessa roda. Olha, eu tô com outro dado porque esse aqui é muito importante. O documento secreto da União Europeia contra o governo diz que está preocupada com a posição do Brasil em relação à guerra da Ucrânia e com a falta de cumprimento de obrigações na área ambiental. E esse documento ele monitora as relações do bloco europeu com 4 países emergentes, que são Brasil, Chile, eu vou ter que chamar o André aqui. André, para te perguntar, você pode continuar mais um pouco? Tem que sair, porque a gente sabe que você tem seus compromissos. Porque o negócio é o seguinte, a gente tem que falar também, a gente vai falar ainda da PL da censura, né, que é o jeito que a gente chama. Eles chamam de PL das fake news, né? Esse absurdo que pode ser aprovado aí para censurar não a gente, não, mas o povo brasileiro, né? Principalmente as redes sociais, onde a gente vê tantas verdades e também mentiras, mas de ambos os lados. Agora, e vamos falar também sobre o MST. Queria saber se você tem que sair ou se você ainda pode falar com a gente sobre essa CPI do MST, porque o MST, André, tá falando que é uma afronta à CPI do MST contra o governo e contra o MST. Por quê? Se eles não têm nada a dever, eles não têm que estar preocupados com a CPI do MST. Não é um movimento social, angelical, como eles dizem, porque o Pavinato tem doutorado, tem tudo, o Pavinato, nosso estudioso. Eu tenho dado. Ele já falou algumas vezes. Ele já falou. Você sabe que eu fui proibido de entrar em leilão, né? Foi proibido, porque quando o leiloeiro fala quem dá mais, não tem pra ninguém. Que loucura, irmão, que loucura. Ô André, esse negócio da CPI do MST, tá? O Pavinato já listou 15 crimes cometidos pelo MST. Por que será, hein, que eles estão com tanto medo dessa CPI, André? Fala, Tiagão. Como até tinha combinado contigo aí, que eu tenho um horário a cumprir daqui a pouco, tô indo pra igreja, tem um compromisso, inclusive, lá com o nosso pastor. Mas, olha, tá até interessante aqui ver esse bate-papo, quando alguém diz que com 3 meses, que na verdade não são 3, né? Estamos terminando aí o 4º mês agora, 4 meses de governo ainda tá chegando e tá reconectando o Brasil. Na verdade, é um governo fraco, não mandou ainda nenhuma medida provisória para o Congresso Nacional, não aprovou, hoje não aprova sequer uma menção de aplauso. Tá? Esse é o governo fraco, não mandou nada ainda porque sabe que vai perder. Diga-se de passagem, estamos chegando aí ao término do primeiro semestre de 2023 com nada aprovado do governo Lula. E já que o nobre, que eu até esqueci o nome dele aí, ele falou que nunca viu nada relevante meu, mas é porque deveria me acompanhar mais, mas eu não sei qual é o nome dele. No mesmo período ainda do governo anterior, e eu estou falando do primeiro semestre, no início do governo anterior, já tinham sido aprovadas até esse momento 5 MPs, medidas provisórias. No ano de 2019, foi o primeiro ano do presidente anterior, foram aprovadas 13 medidas provisórias. O governo Lula até agora não mandou nada e provavelmente não vai mandar, porque o governo está preocupado em defender os seus amiguinhos do MST, que viajam com ele para a China. Está preocupado em esconder e obstruir a justiça nas investigações da CPMI do 8 de janeiro. Está preocupado em não cair no primeiro ano. Até porque já ouvi falar, inclusive, que o Alckmin já está preparando aí o terno da posse presidencial. Mas, enfim, não vem ao caso. Muita coisa a gente ainda vai fazer ali no Congresso. O CPI do MST também quero participar. E aí, como eu sou novato, mas também estudo regimento interno, posso participar como titular em uma CPI e suplente em outra, ou seja, 2 ao mesmo tempo. Mas como a gente falou aqui, Tiago, a gente tinha combinado anteriormente, eu tenho uma agenda a cumprir e eu agradeço demais aí a compreensão. E um abração aí a todos da bancada, especial, Pavinato. Deus abençoe, tamo junto. Obrigado, valeu, Tiago. Amém. Ô, Tiago. Sempre bem-vindo. Quero fazer uma parte Sempre aqui. bem-vindo ao Tá na Roda. Tudo de bom pra você e boa sorte aí na CPMI.